Amém. Que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre as nossas vidas aqui nessa noite e todos os dias. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, no livro das Lamentações, capítulo 3, versos de 22 a 26. Lamentações 3, de 22 a 26. Hoje nós vamos conversar sobre um Deus que é fiel. Deus é fiel. Amém? Sim. Amém? Lamentações 3, de 22 a 26. Se você achou, diga amém. Amém. Se você ainda não achou, diga misericórdia. Pronto. Enquanto isso, eu quero... Quantos irmãos estão achando? Tá chegando? É a luz. Disseram que é a luz. Que eles não estão achando por causa da luz. Olha os meninos lá. Enquanto isso, agora todo mundo vai achar em 1 minuto. Agora é rapidinho. Ai, ai. Quero agradecer enquanto o pessoal tá achando. Agradecer as orações, obrigada. Domingo passado eu não estava aqui, estava cuidando de uma questão de saúde, ainda estou cuidando, mas para a honra e glória do Senhor, já estou aqui com os irmãos e é muito bom. Obrigado pelas orações, pelo carinho, pelas mensagens. Deus abençoe vocês, viu? Agora vamos lá, quem achou? Amém? Quem não achou? Amém, então pode apagar as luzes, todo mundo já achou. Todo mundo já achou? Vamos lá. Lamentações 3, de 22 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu li na Nova Versão Internacional, quero ler com você esse mesmo texto na Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Amém? Amém. Que o Espírito do Senhor ministre a sua palavra no nosso coração e que a cada dia nós possamos prosseguir em colocar em prática. Em nome de Jesus. Deu uma melhorada aí, ó. Você já consegue enxergar melhor aí a sua Bíblia. Deus é fiel. Hoje nós vamos conversar sobre a fidelidade do nosso Deus. Nós temos caminhado juntos nessa jornada sobre os atributos de Deus. Durante todo o mês de janeiro nós trouxemos os atributos incomunicáveis de Deus, aquilo que só pertence a Ele como Deus. E agora nós estamos compartilhando sobre os atributos comunicáveis de Deus, sobre o seu caráter, quem Ele é e o que bondosamente Ele compartilhou conosco. Se Deus compartilhou bondosamente conosco, nós temos uma grande obrigação, que é refletir para o mundo, para que todos conheçam esse Deus maravilhoso. E hoje a nossa responsabilidade é compartilhar como esse Deus é fiel. Como esse Deus é fiel. Eu não sei para vocês, não sei para os mais jovens, né? Porque às vezes quando eu vou ver alguma coisa e eu mostro alguma coisa para os meus filhos, logo eles olham para mim e falam: "Ih, mãe, isso daí é falso.
Eu tô crente ali, acreditando no negócio, achando que é verdadeiro, né, Zinho? E eles veem um vídeo, eu vejo um vídeo, e eu tô até acreditando, às vezes eles olham e falam, não, mãe, dá pra ver aqui, ali, lá, e pra mim tá difícil. Não sei pra vocês, mas pra mim tá difícil conseguir interpretar hoje em dia o que é verdadeiro e o que é falso. O que a gente pode confiar, dar crédito, e o que a gente não pode confiar porque sequer é real. Sequer é real. E qual é o maior sentimento que vem ao nosso coração quando nós temos dúvida de algo? Quando nós não sabemos se algo é real ou não é, se algo é verdadeiro ou não é, existe um sentimento que inunda o nosso coração. E esse sentimento, essa sensação, é uma sensação de total insegurança. Quando nós não sabemos que algo é real ou não, nós nos sentimos inseguros. E eu não sei se você sabe, mas um sentimento, ele puxa o outro e ele traz o outro e ele gera uma cadeia de emoções, uma cadeia de sensações no nosso coração. E quando nós estamos inseguros com algo, é natural que aquilo gere medo, é natural que aquilo gere dúvida e é natural que aquilo gere apreensão na nossa vida. Então, quando nós não podemos confiar em algo, quando nós não entendemos se aquilo é real de verdade ou se não é, estaremos inseguros diante daquela situação. A insegurança muito provavelmente vai gerar um medo de prosseguirmos, medo de retrocedermos. Esse medo vai gerar essa dúvida de não sabermos o que fazer e essa dúvida vai deixar a gente apreensivo. Mas o tema fidelidade, verdade, confiança é um tema muito importante na nossa caminhada cristã. Falando de fé, trazendo essa conversa para o âmbito da fé, compreender a fidelidade de Deus e também compreender o nosso posicionamento como servos desse Deus que é fiel e que comunicou isso conosco, compartilhou isso conosco, faz de nós pessoas confiantes e faz de nós pessoas de confiança. Porque quando Deus compartilha algo conosco, quando Deus comunica algo conosco, primeiro, a ideia é que possamos experimentar essa relação dele com a gente. Então nós olhamos e sabemos, o nosso Deus é fiel. Isso é o que ele é, faz parte do seu caráter, da sua essência. Mas se ele compartilha isso conosco, nós cremos nisso, nós temos e vivemos nessa confiança, mas isso precisa gerar em nós também sermos pessoas de confiança. Pessoas de confiança. Saber que Deus é fiel inunda o nosso coração de segurança, porque a dúvida e a falta de confiança inunda o nosso coração de medo, inunda o nosso coração de dúvidas, mas saber que Deus é fiel inunda o nosso coração de segurança, inunda o nosso coração de paz, inunda o nosso coração com a certeza de que, apesar de nós, Deus não muda. Apesar de nós, ele permanece fiel. E se ele permanece fiel, nós podemos confiar em paz. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio essa expressão, confiar em paz. E eu falei, Senhor, o que é isso? O que é confiar em paz? E Deus ministrou no meu coração que confiar em paz é saber que algo é tão verdadeiro, é saber que algo é tão real, mas é saber também que esse algo que é real e é verdadeiro não vai mudar.
Porque nós vivemos num mundo de relatividade, nós vivemos num mundo que hoje o que é bom, amanhã não é bom mais, não é? Hoje o que é legal, amanhã não é mais legal, sai da moda. Hoje o que a gente confia, quem de nós nunca ouviu uma informação? Não, isso é muito bom para a sua saúde, amanhã já não é mais. Come isso, que isso é bom. Daqui a pouco não come mais não, que é ruim. Ou algo que você não comia, é isso que dá mais raiva. Eu penso, algo que você não comia, daqui a pouco é o melhor alimento do mundo. Não é? O pessoal ficava falando do cafezinho, né? Não, café. Agora não, você precisa tomar um cafezinho, porque o cafezinho é bom. Antes de falar que é bom, eu já tomava mesmo assim. Porque eu sempre soube que era bom. Eu estava além do tempo ali. Entendeu? Sabendo que era bom. Mas quem nunca ouviu falar café não é bom? Não, então. Não. É uma outra conversa, irmã. Por favor. Entendeu? Eu tô nessa batalha ainda, nessa luta aí, entendeu? Que eu falo que são os mais evoluídos, os menos evoluídos, eu tô aqui na parte de trás. Mas tô reduzindo, pela graça de Deus. Mas confiar em paz, quando a gente fala, é confiar em algo que a gente sabe que não vai mudar. Essa é a confiança que nós temos no nosso Deus. É confiar em paz, sabendo que Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus fiel e Ele é um Deus que não muda. A fidelidade de Deus é um dos temas centrais da Bíblia, da palavra de Deus. Ela apresenta para nós esse compromisso do nosso Deus, esse compromisso inabalável, esse amor constante por nós e verdadeiro. A fidelidade de Deus trazida na palavra de Deus nos dá certeza do cumprimento de todas as promessas de Deus, mesmo diante da infidelidade humana. A fidelidade de Deus é algo que nós precisamos ter guardada dentro do nosso coração, como uma verdade que nos deixa seguros, como uma verdade que nos mostra o caminho e tira a dúvida, como uma verdade que nos traz paz. O livro de Lamentações, atribuído ao profeta Jeremias, eu vou fazer um contexto aqui para você, ele narra esse luto, a tristeza pela destruição de Jerusalém pelos babilônios. Descreve o sofrimento que Jeremias presenciou em meio ao sofrimento, ao exílio, as consequências do pecado de Judá, a dor, ao luto, a fome, a desolação total, o julgamento de Deus pela infidelidade do povo. E quando a gente vai vendo isso, quando a gente vai vendo essa narrativa, chega um ponto, um determinado momento que parece que o foco, ou parece que algo de especial acontece quando Jeremias traz e muda a sua linguagem no momento onde ele traz que a esperança de confiar em Deus, especificamente nesse trecho que a gente leu, e que não importa a circunstância, nos dá certeza de que mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio à dor, ao luto, ao caos, à fome, à desolação, ao exílio, ao julgamento, às consequências, Deus não nos abandona. Deus não abandona o povo, Ele continua fiel e misericordioso. E colocar essa esperança nesse Deus, trazer isso vivo no coração, faz com que essa caminhada continue acontecendo e que seja possível prosseguir mesmo em meio a tanta coisa acontecendo. Quando a gente olha isso e quando a gente percebe, e ele continua dizendo que este é o motivo de não sermos consumidos. De não sermos consumidos. Porque assim como naquela época, queridos, como nos dias atuais, o povo é infiel. Nós somos infiéis. Nós somos inconstantes. Nós somos levados pelas circunstâncias da vida
infelizmente é uma realidade. Se está tudo bem, nós estamos firmes e confiantes. Quem nunca? Quem nunca está firme ali, está forte, né? Está confiante, as coisas estão indo bem, as coisas estão caminhando. Mas, de repente, as situações mudam. As coisas começam a ficar ruins. Os problemas vêm, as enfermidades vêm, as questões familiares vêm, as dores vêm, as lutas vêm. E a primeira coisa que vai embora é a nossa constância. A primeira coisa que vai embora é a nossa confiança. Parece que a gente se esquece, em alguns momentos da nossa vida, que nós servimos a um Deus fiel. Quando que parece isso? Quando diante das circunstâncias da vida, diante das situações, nós nos desesperamos. Nós nos desesperamos, falta em nós essa esperança. Em meio ao caos, vem a lembrança e a esperança que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada novo dia. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades, em todo o tempo você consegue lembrar que você serve a um Deus misericordioso e fiel? Ou tem momentos onde o desespero toma conta do seu coração e você se esquece das promessas de Deus e você se esquece que você tem para quem recorrer, você tem aonde recorrer. Você se esquece que tem um Deus cuidando de você de uma forma muito especial, cuidando da sua família de uma forma muito especial. E eu falo aqui, me coloco nessa posição. Quantas vezes os problemas, as dores, as lutas são tão difíceis que a gente não olha e fala, Senhor, eu estou desesperado. Eu estou desesperado, eu estou angustiado, tem algo apertando o meu coração. E preparando essa mensagem, Deus trouxe ao meu coração que é justamente nesses momentos. É justamente nesses momentos que a gente precisa lembrar da fidelidade de Deus. É justamente nesse momento que a gente precisa lembrar que a fidelidade de Deus e a renovação diária das suas misericórdias impediram aquele povo e impede a cada um de nós de sermos destruídos. É o amor de Deus, é a compaixão de Deus, é a fidelidade de Deus, é a misericórdia de Deus. No capítulo 3, quando a gente olha isso, se a gente volta um pouquinho, a gente vê o profeta falando dessa angústia, dessa dor, deste incômodo. E aí ele olha e ele reconhece que apesar da disciplina, porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Apesar da disciplina, a misericórdia e a fidelidade de Deus não têm fim. A misericórdia e a fidelidade de Deus não têm fim, porque Deus, Ele não está fiel porque está tudo bem. Deus não é como nós, que estamos fiéis muitas vezes porque está tudo bem. Não, o nosso Deus, Ele é fiel. Nós podemos ter essa variação, mas o nosso Deus não. Ele continua sendo fiel, imutável, misericordioso. As misericórdias, as compaixões e a fidelidade de Deus são inesgotáveis e se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, oferecendo uma nova chance de restauração, de esperança e de renovo. A cada dia das nossas vidas, Deus, ao renovar as suas misericórdias, Ele nos dá novas oportunidades. Novas oportunidades de experimentar que confiar nele vale a pena. Vale a pena confiar no Senhor.
Sabe, queridos, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quando você acorda e Deus te deu a oportunidade de viver um novo dia, você encara esse novo dia como uma nova oportunidade das coisas mudarem? Você encara essa manhã, essa nova manhã, como essa nova oportunidade de novos recomeços, de novas chances, daquela história que não estava acontecendo, poder acontecer naquele dia, daquele pedido de oração que você estava fazendo, poder ser respondido naquele dia, daquele sonho que você estava pedindo há tanto tempo para Deus se tornar real aquele dia. Daquela pessoa que você estava orando há tanto tempo se converter naquele dia. Você tem encarado isso? Cada novo dia como uma nova oportunidade que Deus está te dando. Oportunidade de fazer muitas coisas na sua vida, novos recomeços, novas chances. Cada novo dia é uma prova de amor do nosso Deus. As coisas podem mudar, elas podem se tornar diferentes. Mas às vezes a gente acorda e a gente está tão triste, a gente está tão machucado que a gente fala, ai meu Deus, acordei. De novo vou enfrentar essa situação. De novo vou enfrentar esse problema. De novo vou enfrentar essas pessoas. Ai, Senhor, de novo. Vamos mudar isso em nome de Jesus? O texto fala que a cada manhã Deus renova as suas misericórdias. Grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a misericórdia do Senhor. A cada dia, Deus nos dá novas oportunidades. Vamos acordar todo dia e vamos lembrar que Deus renovou sobre as nossas vidas as suas misericórdias, que Ele é fiel, que grande é a sua fidelidade. Então nós não temos mais só mais um dia para viver. Nós temos uma nova oportunidade das coisas serem transformadas na nossa vida. Serem transformadas na nossa vida. Por mais difíceis que estejam as coisas. Por mais difíceis, a gente precisa agradecer a Deus e lembrar, Senhor, as suas misericórdias e a sua fidelidade foram renovadas sobre a minha vida, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Como um apelo para que a gente encha o nosso coração de esperança e confiança todos os dias. Confiança na bondade de Deus, confiança na fidelidade de Deus, confiança nas misericórdias de Deus. Mesmo durante as provações mais duras da vida, porque às vezes a gente passa umas provações duras, não é? Umas coisas que são difíceis mesmo. E quando eu estou falando aqui, não estou subestimando aquilo que você está passando, não. Porque tem coisa que é difícil mesmo e a gente acorda e fala, Senhor. Mas nós temos um refúgio. Nós temos algo que precisa ser trazido para o nosso coração, que é, Deus, se eu acordei, se eu estou de pé, é porque o Senhor renovou as suas misericórdias sobre a minha vida. O Senhor renovou as suas misericórdias sobre a minha vida. O Senhor está me dando uma nova oportunidade. Ai, pastora, mas o problema está lá, mas Deus está lá também. Deus está com a gente. E nós não vamos mais ficar olhando só para aquele problema, só para aquela dificuldade. Nós vamos lembrar que Deus está conosco. Nós vamos lembrar que Ele é fiel, que Ele é poderoso. Por mais duras que sejam as provações. O texto que nós lemos, eu vou recapitular rapidamente aqui com vocês. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. A graça de Deus impede essa destruição total, porque graça é recebermos de Deus aquilo que não merecemos. E misericórdia é de não recebermos aquilo que merecemos. O nosso Deus misericordioso não nos dá conforme nós merecemos.
porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus bondoso. O amor e a compaixão de Deus são inesgotáveis. Inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada dia novo traz uma nova oportunidade, demonstração da misericórdia e da fidelidade de Deus. Deus é digno de confiança, Deus permanece fiel, cumprindo cada uma das suas promessas. O texto continua: Deus é tudo o que eu tenho. Onde você tem buscado se apegar diante das lutas e das dificuldades? Onde você se apega? Quem tem sido, ou onde tem sido, que você tem se apegado? Lembre-se que Deus é tudo que nós temos. É nele que nós temos que nos apegar. São nas promessas dele que nós temos que nos apegar. É na fidelidade dele que nós temos que nos apegar. É na certeza do amor dele, das suas misericórdias que nós temos que nos apegar. É na compaixão dele que nós temos que nos apegar. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Versículo 26. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Isso é confiar. Isso é confiar. Tem coisas que não acontecem rápido. Ai, como é ruim, né? A gente ora e a gente gostaria tanto que as coisas acontecessem rápido. Né, amigão? A gente olha assim, a gente fala assim: Senhor, como eu queria, como eu quero que isso aconteça rápido, mas às vezes não acontece rápido. Deus está trabalhando com a gente, Deus está trabalhando com o outro, Deus está fazendo a obra, mas a gente queria que as coisas acontecessem rápido. Mas quando a gente tem esperança que Deus pode mudar todas as coisas, a gente consegue aguardar o tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso, mas o tempo do Senhor é o melhor para as nossas vidas. Então nós aguardamos. Fidelidade é essa característica. Característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Deus, em sua perfeita essência, possui a fidelidade como atributo que faz parte do seu ser. Salmos 33, 4 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. O nosso Deus é fiel em tudo o que faz. Josué 21, 45 diz assim para nós: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Vou ler de novo. De todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, porque Deus é fiel. Você crê que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para você, para sua família, para sua vida? Nós precisamos crer na fidelidade do Senhor, porque Deus é fiel em tudo que Ele faz. Ele nunca falha, as suas promessas se cumprem, isso nos dá esperança. E por isso nós sabemos que nós podemos confiar nele. Tudo que ele faz é justo, é bom, é sem erros. Quando Deus age nas nossas vidas ou na vida dos nossos, nada pode impedir. Nada pode impedir o agir de Deus, e por isso a gente tem que ter confiança que o melhor Ele tem para a vida de cada um de nós, porque Ele é fiel. Deus não mente, nem se arrepende. A fidelidade dele é real, verdadeira, e não depende das circunstâncias. O que ele promete, ele realiza. E lembrando da nossa infidelidade e da fidelidade de Deus, Deus é fiel, inclusive para nos perdoar. A fidelidade de Deus traz perdão para as nossas vidas. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus, Ele é fiel. Quando nós pecamos,
e nós confessamos os nossos pecados e nós nos arrependemos, mesmo sendo infiéis, se reconhecermos que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados a Deus, a palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nosso Deus é fiel para nos perdoar. 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 11 a 13, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Mas lembrando que nós estamos falando de um atributo comunicável do nosso Deus. Então isso é uma virtude que é esperada também dos seguidores de Cristo. E agora chegou a nossa parte. Deus é fiel. Agora chegou a parte da gente analisar o nosso coração. Como seguidores de Cristo, é esperado que o Senhor seja visto através das nossas vidas, através das nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade de fé, no nosso trabalho, enfim, em todas as nossas conexões de vida. Conexões que precisam ser maduras e que não podem sair correndo na primeira crise, mas precisam permanecer na caminhada. O que significa isso na prática, queridos? Significa que Deus é o nosso maior exemplo de fidelidade. Então eu quero voltar aqui com você e eu quero perguntar a você: o que é ser fiel como seguidor de Cristo? Como nós podemos demonstrar isso que Deus comunicou conosco? Ser fiel como seguidor de Cristo é ser muito mais do que obediente. É ser firme na fé. É cumprir as promessas que nós fazemos também às outras pessoas. É agir com verdade. É perseverar nos nossos compromissos com Deus e com o próximo, mesmo diante das adversidades. Vamos esmiuçar um pouquinho? Como que nós demonstramos a nossa fidelidade? Você é uma pessoa que as pessoas olham e falam assim: olha, se ela falou que vai, ela vai. Você tem firmeza da sua fé? E mesmo quando você está passando por aquela luta, aqueles que se aproximam de você vão ver o reflexo de um Deus que é fiel, porque você permanece firme na sua fé? Ou a nossa fé é como uma gangorra? Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. Você é alguém que cumpre os seus compromissos? Você é alguém que cumpre os seus horários? Ou pelo menos que se importe. Eu não estou falando das exceções, tá, gente? Não estou falando de exceções, não estou falando de situações que mudam. Situações que às vezes são mais fortes do que nós. Mas eu estou falando da nossa vida, do nosso dia a dia. Você age com verdade? Aquilo que você fala, pode escrever? As pessoas podem olhar para você e falar assim: olha, ele entendeu que Deus é fiel. E ele procura, apesar da sua falha, apesar da sua humanidade, ser alguém fiel com Deus e ser alguém fiel com o próximo. Sabe, queridos, fidelidade é um assunto delicado. Sabe por quê? Porque tem muita gente dando um péssimo testemunho por aí. E as pessoas olham e falam: meu Deus, é desse jeito? É desse jeito que serve a Deus? Porque quando a situação vem, a primeira coisa que vai embora é a fé, a primeira coisa que vai embora é a esperança. Já vem a murmuração, já fala até palavrão.
E as pessoas olham e não conseguem ver fidelidade. Como que nós temos vivido isso se Deus comunicou isso conosco? As pessoas, elas olham e veem em nós esse alguém digno de confiança apesar da nossa humanidade? Perfeição, perfeitos nós não vamos ser. O nosso Deus é perfeito. Mas nós temos buscado isso, honrar os nossos compromissos, honrar a nossa palavra. Se falamos que vamos, vamos. Se falamos que vamos chegar a tal hora, chegamos a tal hora. Se falamos que vamos ligar, a gente liga mesmo. Como que tem sido isso na nossa vida? Talvez a gente tenha que melhorar um pouquinho. Hoje, entendendo que Deus comunicou isso com a gente. Sabe por quê? A fidelidade humana, ela é uma resposta à fidelidade de Deus. E ela é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22, ele diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E aí continua o texto. Significa viver uma vida de integridade, confiabilidade e verdade, cumprindo a palavra dada e mantendo-se fiel à palavra de Deus. Ah, queridos, não negocie os seus valores e os seus princípios. Eu já vi tanta coisa nesses dias de carnaval, pré-carnaval. Eu não sei vocês, mas é tanta coisa que a gente ouve, tanta coisa falada em nome de Deus, tantos princípios e valores sendo negociados. E eu não estou aqui eu não sou juíza de ninguém, graças a Deus. Nós temos um Deus, Senhor de todas as coisas. Mas entristece o meu coração ver como, por tão pouco, as pessoas negociam seus valores e os seus princípios. Por tão pouco. A palavra de Deus, ela fala que isso precisa ser uma busca diária. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos querer parecer com o nosso Deus. Se o nosso Deus é fiel, nós precisamos querer também sermos pessoas fiéis. Nós precisamos buscar isso. Sabe por quê? Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz assim: Ele é a rocha. E as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Isso é o que o nosso Deus é. E por seguirmos a esse Deus, sermos seguidores desse Deus, como que nós temos buscado viver uma vida de fidelidade? Como que nós temos fidelidade nas nossas relações? Como que as pessoas conseguem ver a fidelidade de Deus através das nossas vidas? Através do nosso comportamento, do nosso falar, do nosso agir? Porque Ele é. E nós precisamos buscar todos os dias. E eu quero concluir essa palavra com você aqui, dizendo que reconhecer a sua fidelidade, reconhecer a fidelidade de Deus traz estabilidade aos nossos corações. É a certeza de que podemos confiar nele em todas as situações, boas ou ruins. Deus foi fiel com o povo de Israel por milhares de gerações. Deus os protegeu, os guardou. Em toda sorte de adversidade, sempre que eles clamavam por ajuda, o Senhor vinha ao socorro deles, mesmo diante da infidelidade do povo. Ele jamais abandonou seus filhos e ele jamais os abandona. Nosso Deus jamais nos abandona. Ele jamais se esqueceu de nenhuma das suas promessas. E todas elas vão se cumprir nas nossas vidas. Por outro lado, o povo,
incontáveis vezes traiu a confiança do Senhor. Desprezaram os seus mandamentos. E qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência. Mas para nós fica um grande alerta nessa noite. Deus é fiel. A fidelidade dele dura para sempre. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele comunicou isso conosco. Quando nós somos fiéis, nós demonstramos o nosso relacionamento com Deus. Eu quero ler alguns textos aqui com você de uma forma muito rápida, para que você reflita um pouco mais sobre a fidelidade de Deus. Deuteronômio 7:9 diz assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ame e obedeça ao Senhor. Ame e obedeça ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele é fiel. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é tão fiel, que mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos reconcilia por meio do seu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Deus é tão fiel que Ele nos traz para perto. Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida. Para que todo aquele que nele crê passe da morte para a vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida eterna. Porque o nosso Deus é fiel. Salmo 117:2 diz assim na Nova Versão Transformadora: Pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Ele nos ama. E a sua fidelidade não vai acabar. Não vai acabar nunca. Eu entendi quando eu estava lendo esses textos que isso é confiar em paz. Confiar em paz que a fidelidade dele não vai acabar nunca. Ele já provou isso para nós quando enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para morrer por nós, para que a gente pudesse experimentar esse amor e essa fidelidade eterna. Eu quero terminar com um último texto, que está lá em Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é fiel. Ele fala, ele cumpre, ele age em favor dos seus. Aquilo que ele promete, ele realiza. Talvez Deus esteja trazendo aí para o seu coração promessas dele que ele tem para a sua vida. Talvez tinham algumas coisas aí no seu coração que talvez você já tinha perdido a esperança. Mas Deus renova sobre as nossas vidas a cada manhã as suas misericórdias, porque grande é a tua fidelidade. E eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus. Nós que fomos lembrados da fidelidade de Deus, a nos colocarmos diante da presença do nosso Deus. Talvez tenha algo que ainda não se realizou aí na sua vida e você esteja orando há muito tempo. Mas nós somos lembrados nessa noite que a nossa confiança no nosso Deus não é em vão. Nós confiamos em um Deus que é fiel. Um Deus que não muda. Um Deus que não varia. Um Deus que não muda pelas circunstâncias. Não muda pelas consequências.
Um Deus que nos chama, que nos traz para perto, que nos acolhe, que nos ensina, que nos corrige, sim, porque Ele é fiel. Eu quero convidar todos a abaixar suas cabeças, fechar os seus olhos. Eu quero fazer um convite especial para você. Talvez nessa noite veio muito ardente aí no seu coração. Algo que talvez você tinha falado, isso daí eu vou deixar para lá. Não, mas Deus pode transformar essa situação. Mas essa situação é difícil. Mas eu ouvi falar que para isso não tem jeito, não. Eu ouvi falar que isso daí não muda, não. Eu ouvi falar que essa enfermidade não tem cura, não. Eu ouvi falar que essa situação específica não tem jeito, não. Nosso Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda, Ele sonda os corações, Ele dá vida, Ele ressuscita mortos. Quando não tem mais nenhuma esperança, o nosso Deus continua fiel e digno de confiança. Se Deus trouxe algo no seu coração, eu não quero que você venha à frente, mas eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Talvez uma situação difícil, eu quero que você fique de pé e você declare em nome de Jesus: Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus fiel. E apesar de mim, apesar de nós, apesar dessa circunstância, o Senhor permanece fiel. E eu escolho a partir de hoje olhar para a tua fidelidade. Lembrar da tua fidelidade todos os dias. Eu escolho a partir de hoje. A igreja está de olhos fechados. Não, você não precisa olhar quem está ficando de pé. Porque Deus está tratando corações. Deus está trazendo uma esperança. Deus está dando renovo. Isso é algo que Deus faz no individual de cada um. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é fiel e poderoso. Talvez aquela situação você olhe na sua casa, na sua vida, na sua família, e você fala: Deus. Deus. E Deus está falando para você: eu sou um Deus fiel. Eu não esqueço nenhuma das minhas promessas. Eu cumpro todas as minhas promessas. Sou eu que cuido de você, sou eu que cuido dos seus. Eu renovo as minhas misericórdias sobre a sua vida a cada manhã. E a cada dia, em cada novo dia, existe uma nova oportunidade daquele sonho, daquela pessoa, daquela cura, daquele reencontro acontecer. Se Deus está trazendo algo no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, Deus está te lembrando que Ele é um Deus misericordioso. Deus está te lembrando que Ele é um Deus fiel. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é fiel. Ele é fiel. Talvez você estava orando há tanto tempo por algo. E o versículo 26 falou para a gente assim, espera em silêncio, aguarda no Senhor. Não é porque você não está vendo nesse momento que Deus não está movendo no sobrenatural. A fé é a certeza das coisas que, apesar da gente não ver, a gente tem certeza que já é real, porque a gente crê. Nós somos convidados a crer nessa noite em nome de Jesus. Quero te dar mais uma oportunidade.
Que o Espírito Santo, ele aquece o nosso coração, né? Quando ele move, ele está movendo no corações, em vidas, renovando sonhos, renovando esperança, misericórdia, derramando paz. Que você possa confiar em paz, em nome de Jesus. Quero te dar mais uma oportunidade, se você ainda quer ficar de pé. Porque Deus está falando com você, que Ele é fiel. Ele não esqueceu de você. Ele tem ouvido as suas orações. Ele tem ouvido o seu clamor. Ele está com você na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, naquela situação financeira. Deus é fiel. Mais alguém? Nós vamos orar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar você a orar nesse momento, se derramar na presença do Senhor, de todo o seu coração, crendo na fidelidade de Deus, crendo nas misericórdias renovadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus, em nome de Jesus. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por essa noite tão especial. Ah, Deus, como é maravilhoso sermos lembrados da Tua fidelidade. Sermos lembrados que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Deus. É a nossa rocha. É no Senhor que nós nos agarramos. É o Senhor que é o nosso protetor, que é o nosso defensor, que é o nosso socorro bem presente. É o Senhor que renova as suas misericórdias sobre nós e por conta da tua fidelidade, ah Deus, nós não somos consumidos apesar de nós. Oh Deus, como é bom sermos lembrados nessa noite que o Senhor não muda. O Senhor cumpre as suas promessas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um desses meus irmãos que estão aqui, num ato de fé, de pé na tua presença, Pai. Oh Deus, declarando a tua fidelidade, que o Senhor é um Deus fiel e que apesar das lutas, das dificuldades que cada um tem enfrentado, eles sabem que o Senhor é fiel e tem cuidado especialmente deles. Senhor, em nome de Jesus, visita cada coração, Senhor. Desses que estão aqui, desses que estão no campus online. Deus, sonda cada coração. Senhor, eu peço em nome de Jesus que a paz do Senhor inunde cada coração. Que a alegria do Senhor inunde cada coração, que o renovo do Senhor inunde cada coração, que a certeza que o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor é fiel, inunde cada coração, que a certeza que o Senhor cumpre todas as suas promessas, inunde cada coração. Deus, que possamos confiar em paz, porque o Senhor não muda. O Senhor não é um Deus que hoje vai agir de uma forma, oh Deus, e amanhã nós não vamos poder confiar mais, não, Deus. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, porque o Senhor é um Deus fiel. Derrama, Senhor, as tuas mais ricas bênçãos sobre cada uma dessas vidas. O Senhor conhece cada necessidade, cada coração, cada dor, cada angústia. Mas nós sabemos que quando nós clamamos pelo socorro do Senhor, Ele vem. Quando nós clamamos pela ajuda do Senhor, Ele vem. Ela vem, porque o Senhor é a nossa esperança. Deus, obrigada, porque o Senhor é um Deus fiel. E no Senhor nós podemos confiar. Que possamos sermos pessoas confiantes e de confiança para a glória do Teu nome.